Estamos iniciando mais um YouCat Online, falando sobre o tema da oração. Estamos na quarta parte do YouCat, a parte final do YouCat. Olha aí, temos mais de 300 vídeos da nossa comunidade falando sobre o YouCat. Você pode acessar a playlist, vou deixar a playlist aqui no final desse vídeo para que você possa começar a acompanhar e fazer a maratona aí de YouCat Online. Bom, queridos, nós estamos falando sobre oração e hoje nós vamos falar da pergunta 471 a 473, onde nós vamos falar sobre modelos de oração e vamos falar sobre os salmos, na verdade, né? Nós vamos começar falando sobre Abraão, porque Abraão é um modelo de uma pessoa orante. É importante a gente pegar a trajetória bíblica lá de Abraão, dos patriarcas, né? Que Abraão era um homem que estava pronto para ouvir a Deus. A oração é uma relação onde eu falo e eu também escuto. E Abraão é um homem da escuta, é um homem também marcado pela sua obediência a Deus. Quando Deus vem e chama Abraão e pede para que ele saia de sua terra, Abraão sai. Quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaque, Abraão estava pronto a sacrificar Isaque. Por isso ele é um modelo de pessoa orante, porque é um homem que estava atento e sempre estava com os ouvidos abertos para dar atenção a Deus. Uma outra característica de Abraão também bastante interessante é a oração suplicante. Quando ele fala, por exemplo, daquela situação da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Onde ele vai conversando com Deus. Ah, Senhor, e se tivessem 45 justos, o Senhor ainda destruiria as cidades? E Deus vai falando que não, e ele vai diminuindo, né? 45, 30, 20, 10, até chegar em 10. E Deus sempre vai atendendo a ele, dizendo que se ele encontrar, termina com 10, né? Se ele encontrasse 10 justos, ele não destruiria a cidade. Então, Abraão também é o exemplo de homem dessa oração de súplica, dessa oração de insistência com Deus, né? De estar tentando criar essa relação com Deus. E temos um outro exemplo também, que é Moisés. E aí Moisés, a característica de Moisés em relação à oração são duas, que é a oração de intercessão, né? E a intimidade, né? Por que intercessão? Moisés orava muito pelo povo de Israel que estava ali com Deus. Quando o povo passava por alguma coisa ou tinha alguma dificuldade, era Moisés que ia até Deus e rezar pelo seu povo. Também há uma outra realidade de Moisés, que é a ideia da intimidade. Deus falava a Moisés como um amigo. Moisés tinha Deus também como um amigo. Então, esse também é o chamado e o ensino que ele nos traz, a termos essa relação de intimidade com Deus. Então, Abraão nos ensina a estar pronto a escutar e obedecer a Deus, e Moisés nos ensina a estarmos prontos a termos a intimidade com Deus e a rezarmos pelos outros. E por fim, para encerrarmos esse programa, a pergunta 473 fala sobre os salmos, né? Qual a importância dos salmos na vida cristã? E a pergunta diz o seguinte: que significado tem os salmos na nossa oração? Os salmos pertencem, como o Pai Nosso, ao grande tesouro de orações da igreja. Neles é eternamente cantado o louvor de Deus. São cerca de 150 salmos, né, que são cantos e orações do povo de Deus, de Israel, em que nessas orações nós vemos orações de súplica, de pedido, de louvor a Deus, e eles nos ensinam, nos auxiliam na nossa oração também diária. E a igreja reza com os salmos, a liturgia das horas. E aí nós temos muitos salmos, muitos famosos, né, que a gente gosta de rezar sempre. Em geral, as Bíblias das nossas casas ficam abertas nesse salmo. E um dos mais famosos, que é que eu vou ler para encerrar o programa de hoje, é o Salmo 23 ou Salmo 22, dependendo da versão que você usa da Bíblia, da tradução que você usa da Bíblia. E no Salmo 23 diz o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo, vosso cajado e vosso báculo me enchem de confiança. Que possamos entrar em oração e rezar e ter uma relação com o nosso bom pastor, aquele que cuida de cada uma das suas ovelhas. Nos vemos no próximo programa.